Hoje a gente tá com a casa cheia aqui. Vou mostrar o povo. Mostra o povo. Ó, tá todo mundo aqui. Oi, Thales, falou oi. O Bob tá presenciando. É, o povo tá presenciando. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Cíntia, Thiago, aqui tem um tanto de gente. A Carla, o Manuel, o Wilson, a Ana, o Zeca, a Verônica, a Maria Clara, a Maria Tereza e eu. Muita gente, né? Boa noite. Vamos fazer a oração inicial. Mestre Jesus, que a luz do teu amor cubra os nossos corações, para que o entendimento da sua palavra nos aclare as ações no bem, transformando-nos, Senhor, sempre em verdadeiros arautos da sua vontade. Onde estivermos, que o Senhor se manifeste, através do sorriso amigo, do aperto de mão, do abraço caloroso, do olhar cheio do puro amor, que ainda não conseguimos expressar de nós, mas o Senhor se expressará por nós. Capacita-nos para levá-lo a todos aqueles que necessitam. Dê-nos a força de auxiliar o desenvolvimento de quem nos procurar ou estivermos em contato. E que nós, por nossa vez, entendamos a necessidade profunda da humildade e da gratidão, da abnegação e do devotamento, para que o amor se expresse através da caridade, sempre em seu nome, porque nós precisamos sempre nos diminuir, vencer a personalidade, o orgulho e o egoísmo, para que o Senhor cresça em nossas palavras e ações. Muito obrigado, Senhor. Obrigada. Gente, então hoje a gente vai começar o nosso estudo. Infelizmente, vai ser difícil de explicar para a dona Verônica, para o Zeca, que estão pela primeira vez aqui, mas eu vou tentar dar uma resumida, tá? A gente está lendo um livro que chama Os Mensageiros, que é o segundo livro de uma série escrita por um espírito, o André Luiz, pela mediunidade do Chico Xavier. Então, foi um livro que, uma série de livros, são 13, que chegou, o início foi na década de 40, 1940, por aí. E conta a história inicialmente do André Luiz, no livro Nosso Lar, que explica a história dele chegando no plano espiritual depois de falecido, dessa última encarnação. Então, ele morreu, chegou ao plano espiritual, chegou num lugar ruim, escuro, em que tinham vários espíritos, várias pessoas, né, que ele não entendia o que era, que xingavam ele, o chamavam de suicida, e ele passou 8 anos nesse lugar, sem conseguir entender onde ele estava, o que estava acontecendo. E só que ele foi contando o drama psicológico que ele viveu, porque ele tinha a concepção de que ele tinha morrido, ele sabia que ele não estava mais lá, ele se preocupava com a esposa e com os filhos, mas era uma preocupação de como que a esposa estaria, sendo que ele tinha morrido, que ela não teria como viver sem ele, e como que os filhos estariam sem o chefe da família, sem a pessoa que ia direcionar eles. Ele foi um médico muito ligado à ciência, muito ligado à pesquisa, tinha um espírito de curiosidade, mas era uma curiosidade fria, então ele não tinha aquele trato da medicina espiritual que trouxe a ele uma tranquilidade depois da morte, sabe? Então, ele dava receita de graça,
Ele dava às vezes até dinheiro para comprar a receita do remédio, mas ele não tinha um envolvimento muito emocional com os pacientes e ele era muito apegado ao dinheiro e tinha problemas com sexualidade. Ele, inclusive, morreu cedo, por um câncer, mas esse câncer foi em decorrência de uma sífilis, uma doença sexualmente transmissível. E aí ele passou um tempo nessa região que a gente chama de umbral, né? Que é uma região que está próximo da Terra e ela, na verdade, permeia a Terra, que é uma região de vibrações pesadas, de espíritos que estão em sofrimento, numa readequação, assim, de entender que a vida já acabou e que agora existem coisas que quando a gente vive e não pensa sobre o porquê que a gente faz as coisas, sobre como a gente leva a vida, a gente acumula, né, essas bolsões, assim, de coisas mal resolvidas. E aí, quando chega nesse momento da morte, existem esses estados intermediários em que é preciso que saia um pouco, sabe? É como se chegasse cheio numa casca, que foi a casca que a gente colocou em vida. A preocupação excessiva com o dinheiro, a preocupação excessiva com os prazeres do mundo, uma preocupação com ter, com possuir, tudo isso gera uma inquietude para a alma. Aí ele se viu, então, depois da morte, ainda sofrendo essa inquietude. E aí, como ele era uma pessoa que lidava com a religião de forma muito fria, impessoal, era uma questão muito mais de curiosidade, mais de ir na igreja, porque era o que tinha que ser feito mesmo. Ele não conseguia nem orar, sabe? Ele não tinha uma ligação com Deus que era forte o suficiente para tirar ele daquele estado. E aí ele passou então por 8 anos nesse lugar, começou a cansar, começou a entender, a ficar mais humilde, a entender que tudo aquilo que ele acreditou que era importante na vida, que era a inteligência, a vaidade intelectual, o dinheiro, não estava fazendo nada para aquilo ali naquele momento, não servia para trazer um alento para ele ali vivendo aquele lugar. E aí ele orou arrependido, e aí no momento que ele orou arrependido, veio uma luz, chegou uma luz, chegaram 2 pessoas, o acolheram, colocaram ele numa maca e aí ele foi para o hospital. Está escrito na Bíblia que esse local é um local de Deus. Não sei. Na casa do Pai há muitas moradas. Se Sim. assim não fosse, vos teria dito. João 14:1. Sim. Há muitas moradas. Aí ele foi para uma outra morada e ele foi lá para esse hospital como um paciente. E aí ele estava cheio ainda de uma vida toda de vaidade, de ter sido chefe de família, né? Por que ele pôde ser ajudado? Por causa do arrependimento. E na Bíblia, por que Lázaro, quando o rico que humilhava Lázaro pediu para Abraão mandar alguém tirá-lo de lá, não tirou? Porque havia quem quer passar daí para cá não pode, quem quer passar daqui para aí não pode. Será que foi impedido aos anjos de visitar os infernos na terra? É porque o rico não orou. A ponte de ligação entre os locais são as nossas ações e as orações. Ele só conseguiu sair do local pela oração sincera. Ele ficou 8 anos sem orar, porque ele não aprendeu a orar na terra. Quando ele desencarnou, ele não sabia orar. Só quando a dor profunda tocou o coração dele, ele escreve que nada da ciência tinha sentido para ele, que ele nunca havia pensado na importância de trabalhar para Deus como filho de Deus. Se você tem uma fazenda, você só tem a fazenda, e só tem para tocar a fazenda os filhos. Faz sentido um filho não trabalhar para que a fazenda gere sobrevivência e cuide dos animais?
O universo é uma fazenda criada por Deus e nós somos filhos de Deus. O que você vai pensar do filho que não trabalha? Ele foi um filho que não trabalhou. Uhum. Só isso. Aí ele chegou nesse hospital, ele estava querendo até, ele ofereceu ajuda porque ele era médico. E foi toda uma situação assim que ele teve que entender com humildade que todo aquele conhecimento da medicina que ele teve e aquele prestígio, né, de ser médico numa época que isso valia muito, né? Naquela época, ser médico trazia uma força social grande. E aquilo ali não ajudou, porque ele não tinha preparação para ser um médico de almas, né? Espiritual, para entender as dores morais das pessoas e trabalhar com elas. Então, ele ficou por muito tempo ali no hospital, até que ele entendeu que aqueles xingamentos que tinham feito a ele eram verdade, ele realmente era um suicida, porque ele não tinha acabado com a vida dele de forma direta, mas ele acabou através do álcool, dos desregramentos sexuais, de, Principalmente do ódio. de raiva. Lembra disso? Uhum. Principalmente por causa de ódio e raiva. Ódio e raiva, que aquilo acumulou e foi minando a vida dele. Então, ele foi considerado um suicida indireto mesmo. Então, ele precisou entender isso. Ele chegou, ele ainda sentia as feridas do intestino, da doença que ele tinha passado. E precisou ficar um tempo no hospital. Por que ele tinha ferido se ele estava morto? É por causa do perispírito. Quem fala isso? Paulo. Há corpo material, primitivo, e há corpo espiritual. Paulo fala sobre a existência do corpo espiritual. É. E também, se não tiver corpo espiritual, quem que sobrevive? É a alma que vai ser julgada ou o corpo? Não, Então tá bom. Isso é importante a gente saber. O que é melhor valorizar, o espírito eterno ou o corpo que morre? é espírito. E o André Luiz valorizou mais o corpo e as sensações materiais. Ele falou que ele vivia um enclausuramento egoísta e não abria a casa dele para as pessoas. Ele não abria o lar cheio de conforto que Deus deu para ele, para as pessoas. De tanto que ele tratava a família com egoísmo, como se fosse dele. Mas, se você me permite, ele achava que a esposa estava esperando por ele. Não estava. Né? A esposa não estava esperando por ele. A esposa Nem não. os filhos, né? Nem os Os filhos que ele filhos. tinha, só uma lembrava dele. Lembra disso? É. Aqui ela fica rindo, que ela estava fazendo estudo do nosso lar, vou falar, tá? Pode falar. Aí ela estava fazendo estudo do nosso lar, aí eu falava assim, ele tá doido para ir lá ver o chifre que ele levou, né? Ah, coitada, eu falava. Aí ela foi e falou assim, não fala assim, não. Ele achou que a esposa ia ficar esperando eternamente, sendo que não funciona assim. Para que serve isso, você sabe? Para a pessoa entender que o amor, ele é verdadeiro de Deus para a criatura e da criatura para Deus. E o amor verdadeiro, de criatura para criatura, tem que representar o amor de Deus. Não é o amor que apega, o amor egoísta, o amor de desejo. É o amor que a gente quer o bem dos outros. E é isso, a pessoa leva essas pancadas. Uhum. Ele acha que, porque ele era o chefe da família, colocava dinheiro na família, lá dentro, o pessoal ia ficar, olha só, ele esperava ser endeusado. Ele esperava que todos baixassem a cabeça para ele e falassem assim, nossa, olha o que você fez por nós te esperaremos pela eternidade. Ele queria subalternidade, como muitos chefes de família querem. Eles querem que as pessoas sejam servas dele, porque ele nasceu pai. Uhum. Quem mais merece servidão é a mãe, eu acho. Se é que ninguém merece, né? Ninguém precisa ser servidão. O que o Cristo falou sobre isso? O Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Aí muitas vezes o erro é tão grande que maridos, esposas, pais, mães, eles querem ser servidos pelos filhos, pelos outros. Quanto que a gente não vê por aí os pais obrigando os filhos a fazer coisas assim absurdas só porque é pai? Uhum. Claro que obediência é preciso, mas você fazer com que a vida dos filhos seja de obediência absoluta, só a Deus.
Concorda? Respeito é uma coisa. Então, quer dizer, o meu raciocínio foi assim, pensando nisso, né? E minha mãe falava assim, minha mãe espírita falava assim, você tem que me respeitar, você tem que me obedecer, porque eu sou sua mãe, você sabe que se não fosse eu, você não estava reencarnado. Olha, seria que coisa doida que eu é o povo. Aí eu falei, então quer dizer que a senhora me mandar fazer coisa errada, tem que fazer? Não, pois é, a senhora quer que eu faça a vontade da senhora. Quem disse que a vontade da senhora está sempre certa? A pancada que eu levei, né? Não precisa nem falar, naquela época você sabe o que era, né? Acordava no outro dia. Mas eu era petulante, né? Era petulante com essas coisas. Porque aí me veio na cabeça. O filho de uma pessoa que é um traficante maldoso. Ele conhece Deus. Ele resolve mudar. Então, desobedecer o pai, ele não está honrando o pai e mãe? Quem que é o pai dos pais? Deus. Então, a questão não é essa. A interpretação tem que ser inteligente. Ela não pode ser burra. Você não pode fazer uma interpretação assim, eu vou obedecer ao meu pai cegamente que Deus vai me levar para o céu. Então, todo filho de pessoas de má índole tem que ser de má índole. Eu não posso mudar? Se fosse assim, a gente era homem da caverna, não é? Você compreende essa questão? Então, veja, vamos interpretar o que Deus falou para a gente em relação a essas coisas. Cristo é o exemplo. O Filho de Deus, que é assentado, seria e será, e está assentado à direita dele, no sentido espiritual, falou, eu vim para servir. Quem que é o exemplo de amor e bondade? O Cristo. Por que a gente quer que os outros fiquem servindo a gente? Tudo bem que servir um cafezinho para o marido, né? Podia, né? Pelo amor de Deus, né? Podia botar um cafezinho para o marido. Mas nós vimos aqui ainda, né? Puxa vida, né? O que tem fazer uma caridade? A gente deixa passar. Gente, tem uma discussão aqui para servir café para o marido, foi um problema. Nossa Senhora. Mas olha que coisa interessante. A gente servir as pessoas, mesmo que sejam os filhos. Isso é o que o Cristo ensinou. Agora, tentar transformar as pessoas em servas por causa de um poder que a cultura dá. Porque é a cultura que dá. Por exemplo, tem tribo africana que é matriarcal. Você tem que obedecer à mãe, não ao pai. E a maioria da sociedade é patriarcal. Tem que obedecer ao pai, não necessariamente à mãe. Eu não sei se vocês lembram, antigamente, o filho mais velho sentava à direita e a mãe à esquerda. Depois que ele fazia 18 anos, ele mandava mais que a mãe em casa. Estou falando bobagem? O pessoal antigo sabe disso, sabe? Nem se dava valor. Nem se dava valor. Era sua época, né? Não era da sua época? Então estou contando que é, tá? É só você estudar um pouco de história. Mas aí que coisa interessante isso. Querer fazer os outros servir a nossa vontade é seguir Jesus? Quer dizer então que eu sou pai, eu não preciso seguir Jesus? Só serve para os outros, não serve para mim? Olha como é que é fácil. Olha que coisa interessante. Mas as pessoas más utilizam subterfúgios. Eu não sei por que dia 13 de maio a gente deveria ter comemorado a abolição da escravatura. Eu não vi nem a imprensa falar disso direito. Achei muito estranho. Achei estranho. 13 de maio de 1888. Ninguém comemorou. Agora me fala. O homem escravizava o homem e a igreja dizia que podia. Mas como é que pode isso? Então a igreja representa Deus mesmo? Quando Deus falou que podia escravizar os outros? Deus falou que todos os homens são irmãos? Então como é que o servo precisava ser servo para alguém mandar? Agora você imagina, pela justiça divina, que um escravo daquele tem um patrão muito mau. Na outra vida, ele vem como escravo patrão e o escravo vem como senhor. E aí? E aí? Olha que beleza, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito da casa de servidão, eu sou o Deus zeloso, que cobre o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Lembraram disso? O que é a terceira e quarta geração? Dá tempo do indivíduo voltar e ser neto. Normalmente, os netos e os bisnetos são os filhos de quem cometeu os erros. Então, ele não cobra do filho o que ele não fez, ele cobra do que foi feito antes.
Olha como é que fica fácil de interpretar as coisas. Né? Compreende? Falar, o Velho Testamento tem coisa errada. Pode ter um tanto de coisa errada por causa da história, mas o Novo e o Velho Testamento falam uma coisa. O iníquo, o egoísta, não vai ter um bom lugar para a alma, mas aquele que ama vai. Então, o que é o caso do André Luiz? É um caso do dia a dia de um médico que tem projeção social no Brasil. No Brasil, naquela época, porque hoje a coisa está feia, são 72 mil médicos por ano. Daqui a pouco vai ter médico na fila do postinho para ser atendido, porque não vai ter mais condição nem de trabalhar. A coisa está complicada. Naquela época tinha essa projeção. Aí você vai pensar, olha a beleza disso, uma beleza que o filme tirou a beleza. O filme. Por que ele tirou a beleza? Pegou um indivíduo de alta projeção social, que foi o que Jesus ensinou, que não fez o bem e foi para um lugar ruim. Então a questão não é o fato de você ter projeção social, ter dinheiro ou ter inteligência. A questão é amar a Deus. Entende? Como é que isso é profundo? Concorda? Sim. Aí uma pessoa que é atendente no supermercado. Toda pessoa que passa por ela, ela dá um sorriso e fala assim, Senhor, abençoe meu irmão. Você acha que ele não vai ser muito mais glorificado do que uma pessoa que tem poder, que recebe o seu paciente e nem olha no olho, nem é capaz de ter empatia pela dor do paciente? A lei de Deus, ela é espiritual, ela não pode ser material. Se fosse assim, todo rico ia para o céu. E Jesus deixou bem claro isso. É mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí nós sabemos que camelo é corda. Né? Porque eles traduziram errado. Já acharam isso. O próprio Vaticano achou que na tradução eles erraram. É porque a corda naquela época era feita de pelo de camelo. Aí ele chamava a corda de camelo. Ele não quis falar que é impossível. Não é porque a pessoa tem dinheiro que ela é ruim. Mas se você fala isso, por que a nossa sociedade até hoje aplaude quem tem dinheiro? Por que o rico maldoso, as portas se abrem para ele, mas o pobre trabalhador e honesto, as portas se fecham? Importância nos bens materiais. Vamos fazer uma coisa interessante aqui? Quem é que não paga a conta no Brasil? Ixi, é mais fácil quem... Não, quem não paga as contas no Brasil? O pobre, Não, o rico. são os ricos. O rico. O pobre se mata para pobre se pagar. mata e paga e dá dinheiro Isso pro pobre. mesmo. É a verdade, Agora o rico é vai. a verdade que está à nossa volta. Uhum. Então, ora, por que a gente até hoje, a gente que é cristão, consegue aplaudir essa sociedade, essa cultura desse jeito? Olha o que está mostrando esse livro. Olha o exemplo do Cristo nesse livro. Indivíduo rico, morreu. Ah, mas ele pagava, a gente sabe disso, eu fui pesquisar, ele dava a receita e algumas vezes dava o dinheiro para comprar o remédio. Nossa, mas ele é bom. Não, ele era ateu, ele fazia isso por uma questão social, ele não se ligava a Deus, ele fazia por fazer, ele tinha tanto, que não dá para fazer isso. Eu conheço pessoas tão ricas, mas tão ricas, que comprar um carro de 100 mil reais para a filha ou para o filho, simplesmente ele vai lá, aqui o carro, bateu o carro, vai lá e comprou o carro. É dinheiro demais. Aí uma pessoa que ganha um salário mínimo, se ela der 100 reais, não é muito mais do que os 100 mil que alguns dão? Sim. E Deus vai olhar a quantidade de dinheiro, de certo lá no céu tem banco, né? Você sobe com um cofrinho. Imaginando esse povo carregando os cofrinhos deles, vão ficar no inferno, né? Porque pesa demais, né? Aquele que quer carregar o dinheiro não vai para o céu, ele não consegue ter asas para subir, ele fica. Mas aquele que se liberta das coisas materiais, ele levita, ele encontra Deus. Isso é uma coisa muito boa. Você se desprende, nada te faz ficar apegado ao mundo. Mas quando você se destaca, porque você se liberta das coisas do mundo, você simplesmente fica leve. E aí você vai encontrar mais Deus. Mas por que nós cristãos ainda aplaudimos essa sociedade que é desse jeito? Não é para a gente pensar um pouco? Por que a gente aplaude? Por que o pobre trabalhador não tem aquele, não orgulho maldoso, mas aquela tranquilidade íntima de falar assim, eu sou um trabalhador do bem, temo a Deus e sou honesto. E é feliz com isso. Por que ele quer as outras coisas? Porque Deus ainda não entrou no coração. Deus não entrou no coração. E se Deus entra no coração, não tem inveja. Se Deus entra no coração, não desejo nada
que Deus não me mande? Ou Deus não tem poder para me transformar em rico se Ele quiser? Se quiser, sim. Deus não faz com que as fortunas mais imensas e que você imagina que é sólida caia de um dia para o outro? Por que então que a gente acha que as coisas não vão acontecer segundo a vontade de Deus e a gente quer tomar conta de um destino que a gente não dá conta? O que aconteceu com o André Luiz nesse exemplo? O André Luiz, a coisa foi muito clara. Um indivíduo orgulhoso, vaidoso, cientista, inteligente, foi para o inferno. Nós chamamos de umbral. Só que outra coisa que as pessoas interpretam errado, Deus que sabe tudo, seria muito maldoso se ele fizesse um filho para sofrer eternamente e você ficar lá olhando. Olha, está sofrendo. Ah, que alegria aqui no céu. Eu não consigo ver sangue direito, que eu passo mal, ué. A gente gosta de ver na televisão os outros sofrendo? Por que então que no céu você vai ter a alegria de ver os outros sofrendo? E eu ainda faço a brincadeira. No céu, para você encontrar outro lá, deve ser difícil. Tem que ser binóculo. No inferno, se eu for para lá, eu já fiz o curso certo. Eu vou fazer aquele predinho vertical, né? Engenharia, para encher aquele negócio lá, porque não cabe mais gente. Né? Agora, como é que Deus é tão bobo que quer fazer um céu infinito e um inferno no centro da terra limitado, sendo que não cabe os outros? Deus fez todos os filhos para serem felizes. A escolha é nossa. Então, o que está mostrando aí? O indivíduo foi para o inferno, sofreu, inferno que a gente chama de umbral, sofreu e orou. Assim que ele orou, profundamente, que ele era ateu, falou assim, por que eu estou sofrendo tanto? Deve ter um criador da vida. Por que Deus bota um tempo para a pessoa acreditar nele? E o menino que morre com 12 anos? Que morre com 2 anos? E a criança que nasce morta? Como é que nós podemos transformar Deus? A gente que é burro? Burro. Quer pegar um ser que fez essas estrelas, fez tudo, e limitar a inteligência dele a nós. Porque todo preconceito é limitar a inteligência de Deus. Pensa bem. Imagina se fosse todo mundo branquinho. E todo mundo morrer de câncer de pele no Brasil. Entende a questão? Se todo mundo pretinho. Ia ser até melhor, porque não ia morrer de câncer de pele. Mas Deus é bondoso, botou uns amarelos menos amarelo, uns brancos mais avermelhados, uns brancos mais escurinhos, uns pretinhos mais clarinhos. E isso aí não é criatividade? E aí a gente quer olhar e falar assim, eu sou branco, o preto é ruim. Aí a pessoa acha que não. Nos Estados Unidos, o grupo de pretos lá olha para os brancos e acha ruim. Então é um se odiando porque Deus resolveu fazer as pessoas de cor diferente? Ou você acha que não foi Deus que optou por isso? Não é uma coisa esquisita? É a mesma coisa de falar assim, eu gosto do gato branco, eu gosto do gato preto. E o coitado do gato tem culpa. Você entende a questão? Não foi Deus que fez. Então a gente não para pensar na criatividade do Criador. O ser colocou essas estrelas aí em cima. Cada estrela tem um tanto de planeta girando em torno. E a gente quer pegar toda essa beleza e gerar preconceito aqui. Agora, olha o que esse livro traz de bênção. O indivíduo rico, inteligente, cheio de status social, foi para o inferno. Aí é isso que me entristece no filme. Porque ele, quando ele foi para o hospital, ele teve que lavar o chão. No filme, ele entrou no hospital como médico. Não queriam tirar o status dele para não ferir o orgulho dos médicos. Isso me incomodou no filme. Se estiver gravando, que grave. Tá gravando. Porque isso é muito importante a gente pensar, a gente como espírita, pensar por que está passando a mão no orgulho médico. Ah, por causa de social. Jesus foi lá e falou, fariseu, raça de víbora, vaso caiado por fora, podre por dentro. O Cristo fala a verdade. Os bons espíritos, em nome de Deus, trazem essas verdades. Aí o filme vai lá e fala, não vamos passar a mão, não vamos fazer isso não, para que as pessoas não se sintam mal. É contra o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o apego ao dinheiro, que todo crente deve voltar às suas almas. Com toda a sua energia, com toda a sua dedicação. E aí, toda vez que a gente faz isso, as pessoas perseguem a gente. E perseguem não é pouco, não, perseguem muito. Vai falar no hospital que você trabalha que é preciso tratar os outros com carinho e ter mais paciência para manter o paciente na maca, se ele não estiver pagando. Estou falando bobagem?
Não, porque isso é caridade? Isso foi o que o Cristo ensinou? Então a sociedade não é cristã, ela se diz cristão, porque com certeza tem um crucifixo no hospital. Tem. Entende? Tem um crucifixo. Todo hospital é Cristo sofrendo mesmo, né? Pelas maldades que acontecem ali. Você pensa, uma pessoa que tem dinheiro sobrando, o que custa ela levar um café da manhã todo dia para os empregados? Não é coisa bonita? Ou tirar a conta deles, falar, não posso pagar tanto a mais, porque aqui na sociedade existe um valor máximo para tal categoria. Não posso dar almoço? Eu posso dar benefício? Concorda? Olha que coisa interessante. O que mais que eu posso dar? Ciência. Hoje sabe-se que toda empresa que aumentou os salários dos funcionários, para que eles ficassem satisfeitos e tivessem uma vida boa, não tem mais tanto atestado, a não ser verdadeiramente, que vocês sabem, segunda-feira, né? Como é que é de atestado nos hospitais? Não tem tanto atestado, as pessoas adoecem menos, não tem mais pedido de demissão, e as pessoas ficam felizes e aumenta a rentabilidade da empresa. Ou seja, tratar os outros com amor, você recebe amor, e o amor gerou rendimento. Mas os caras têm dinheiro que quer tratar os outros como se não valesse nada. Isso é cristão? Então por que a gente, cristão, não olha para uma pessoa que é trabalhadora honesta com o mesmo carinho que olha para uma pessoa que está bem vestida com um carro novo? Então tá bom. Pegaram uma menina chamada Anamo. Anamo. O nome da menina que eu posso fazer. Botaram a menina bonitinha, arrumadinha, e botaram sozinha. Ela ficou assim, ó, em frente a uma escadaria, ela ficou quietinha. Eu estou fazendo assim, mas vocês não estão vendo. Aí ela tá assim. Aí ficou lá. Aí chegou. Não, precisa não. Aí o que acontece? Chegou um pessoal lá. O que você tem? O que você precisa? Pegou a mesma menina, botou uma roupa ruim nela, passaram fuligem no rosto dela, ninguém chegou perto. Foi filmado isso, é filme da Unicef. Pegaram essa menina, levaram no restaurante, bonitinha, arrumadinha. Ela sentava na cadeira que estava assim, o pessoal chamava o garçom, cadê a mãe dela? Quem está aqui? Fez a mesma coisa com a roupa da pobre. Um senhor falou assim pro garçom, chamou o garçom, falou assim, pode tirar essa pessoa daqui, por favor? A menina saiu chorando. Eles não conseguiam manter a filmagem, porque a atriz mirim começou a chorar pelo maltrato que ela teve. O olhar das pessoas e como que ela foi maltratada vestida daquele jeito. Isso é uma sociedade cristã? Então não. Então nós não somos uma boa sociedade. Agora, aquele que entende o Cristo, ele precisa fazer a parte dele. Porque a situação é tão difícil quanto antes. E de pregar. Os mandareis para covil de lobos. Como ovelhas em covil de lobos. Porque é assim do mesmo jeito. Ele falou assim para os apóstolos. Hoje está da mesma forma. Porque aquele que levantar a voz na sociedade para defender o Cristo, abertamente, ele é massacrado. Não manda mais para os leões comerem, porque não tem mais leão assim. Mas a sociedade massacra e o exclui. A sociedade maltrata, ele perde amigos, se é que teve. Ele perde pessoas, ele perde a família. O trabalhador do Cristo até hoje ele é massacrado porque o reino do Cristo não chegou na terra ainda. E cabe a nós. O que esse livro traz? Ele traz o caso da maioria das pessoas que transforma a vida aqui na Terra num desespero de bem-estar material. Enquanto que a alma deveria ser a base do nosso bem-estar. E quando uma pessoa briga para o bem-estar da alma, o que acontece? Querida prima. O que acontece quando a pessoa briga pelo bem-estar da alma? Ela é perseguida por quem não quer outra coisa. Aí é difícil, muitas vezes, o cristão perceber que a alegria dele é essa. Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e maltratarem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande será o vosso galardão
nos céus, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Perseguido em nome de Jesus, ele é doido, né? Parece que ia fumar um, né? Mas não. Isso falou assim: bem-aventurados, felizes os que são perseguidos. Olha só, ele falou: você está sendo perseguido porque você me defendeu? Você é feliz. Você vai ser rico na terra? No céu. Aqui não tem jeito. Aqui não tem como. Quem é que vai aplaudir? Quem vai aplaudir a gente? Se o mundo me aplaudir, eu tenho que tomar cuidado e sair correndo, porque alguma coisa está errada. Porque o mundo, ele é maldoso, ele aplaude rico. As personalidades não são as pessoas que têm melhor coração, que fazem o bem. São as mais ricas e as mais poderosas. São as mais egoístas e que têm orgulho de guardar dinheiro só para si, enquanto tem gente passando fome na esquina. Um dinheiro que não vai levar e que diz que vai deixar para a família, pois não vai não. Ele quer usufruir o máximo que ele puder e, se possível, os outros puxando o saco. É grave. Quem de nós é satisfeito com a sobrevivência? Isso aí quer mais. Então, nós fomos criados para fazer isso. A criação do Cristo é diferente. O que foi mostrado no André Luiz no capítulo 1? Um homem rico, poderoso, sofrendo muito e dizendo assim: todas as bases filosóficas e científicas me parecem pueris, não têm significado. Eu que não dei atenção para as coisas da alma. Um analfabeto de alma. Isso é contado no capítulo 1 do nosso lar. Ele só encontra a melhora quando ele ora. E ele se torna imediatamente bom, faz bobagem, conversa bobagem, fala demais, toma coisa errada, e aí ele tem que começar a preparar-se para ser melhor. Porque a oração gera o arrependimento. O arrependimento te faz melhor. O arrependimento diz assim: você estava no caminho errado. Agora você precisa melhorar. Porque é fácil demais, né? Eu apronto, faço tudo errado, depois eu falo: arrependi. Ótimo. E aí o pessoal que sofreu? Eu não tenho responsabilidade com eles, não? Que Deus é esse? Então, é um Deus de palavras? O que você acha de uma pessoa que convive com você, que ela faz tanto de coisa errada, ela te promete que arrependeu e continua fazendo a mesma coisa errada? Deus é burro? Então você promete para Deus que se arrependeu, mas você simplesmente continua fazendo a mesma coisa? E toda semana você diz que arrepende? O que você faz com uma pessoa, colega sua, que faz isso? Você não acredita. E Deus vai acreditar porque ele é mais bobo que o ser humano. Pô, eu conto, olha que coisa interessante. Então o que eu tenho que fazer? Eu arrependi. O que eu tenho que fazer? Mudar. De uma hora para outra? Não. O que é mudar? Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, cheio de virtude, vencer a iniquidade e amar. De um lado, orgulho, egoísmo, vaidade. Tem que ser vencido. Do outro lado, trabalhar para amar ao próximo como a si mesmo. É a vida. É isso que esse livro ensina, que é importante. Os espíritas não enxergam isso, não. Eles acham que é um romance. Eles não entendem a gravidade que tem nesse livro. É muito grave. Vamos colocar no lugar dele. Vamos pegar uma pessoa que a gente conhece que tem as mesmas coisas. Tem poder, dinheiro. E a pessoa ainda só vive para si mesma. Ela acha que Deus deu dinheiro para ela. E não para ela distribuir em nome dele. E aí? Não, eu quero aproveitar tudo que eu puder. Tem gente comprando coisas que não precisa. É uma coisa maravilhosa. Sai na imprensa. Fulano comprou, gastou 12 milhões com mais 2 carros na garagem. Mas, meu Deus, como é que a sociedade aplaude isso? O Thiago levantou a mão. Fala, Thiago. E aí, tranquilo? Eu tô assim. Também. Eu fui para São Paulo hoje com a minha mãe e é um choque pra gente sempre, porque aqui é a cidade de interior que a gente vive, tem 26 mil habitantes, quase não tem semáforo. E lá em São Paulo, em todo semáforo, eu vi... Teve um senhor que me marcou bastante. Ele tava... Acho que ele não tinha movimento da perna, ele tava em cima de um skate, se movendo assim e pedindo dinheiro, se arrastando com a mão. E minha mãe, ela chegava assim, eu não conseguia olhar, porque
tinha um ponto que a gente nem tava mais com dinheiro na carteira. E se fosse dar para todo mundo, a gente ia ficar sem. E o que que a gente faz nesses casos? Ela até brincou que se ela morasse em São Paulo, não Ia ia ter falir, dinheiro né? pra nada, que ela ia dar para todo mundo. Mas isso aí é um coração bom, Thiago. Tem que fazer da nossa parte que está ao nosso alcance. A gente não vai conseguir resolver o mundo. Tudo que a gente puder fazer, o Cristo falou assim, dá a quem te pede. Ele não falou que é dinheiro. Diz um abraço, um carinho. Um dia eu baixei o vidro do carro e eu não tenho dinheiro. Mostrou um respeito comigo que tem, você abaixou o vidro e falou comigo. Sim, Você entende? Não é isso. A gente, só que é que se todo mundo der, não vai ter jeito, porque uns vão gastar mais, outros vão gastar mais, não vai ter para todo mundo. Não é isso. É não transformar aquilo. Tem sempre um parente necessitado, tá? Alguém precisa de um apoio. Tem uma pessoa que está pronta para trabalhar, que precisa de uma carrocinha de hot dog para poder viver feliz da vida. Então, são coisas que Deus deu inteligência para todo mundo para poder auxiliar. Nós estamos falando isso para a gente enxergar a realidade. Não tem o que fazer. Tem o que fazer em relação a todo mundo, mas nós temos que fazer da nossa parte. Olha que coisa bonita. Você perder todo o dinheiro que você tinha na carteira para ajudar as pessoas. Isso é que o coração foi tocado, graças a Deus. E aquele que nem abre a janela? Você entende que não é um 880? Deus me deu condição de tentar ajudar o próximo dentro das minhas condições. Se fosse assim, o pobre não ia ter condição de fazer a caridade? Ó. Como é que o pobre faz a caridade? Você já recebeu um abraço de uma pessoa bondosa e seu coração se transforma, você tem vontade até de chorar? Não é caridade? sim, Você recebeu um sorriso de um velhinho simpático que olhou para você com carinho? É caridade. É para a alma. Isso que você fez, que vocês fizeram, é uma benção. Tocou o coração? Ótimo. É bom deixar o coração se enternecer pelas misérias do semelhante. Senão a gente fica frio. Lá dentro de nós é muito feio. Dói, dói. Mas é importante que a gente enxergue que os outros sofrem. Tem criança passando fome? Você chegou a ver no semáforo? oi? Semáforo? Você chegou a ver? O quê? Criança pedindo ou vendendo? Sim, sim, tinha várias crianças, e é sempre o que mais toca. Imagina que fosse uma irmã sua. Sim. A gente é filho de Deus. Então, o que pode fazer? Se todo mundo tivesse uma ideia melhor, você não acha que os governantes também ficariam envergonhados de não auxiliar? Com certeza. A gente melhora a gente, e aí isso vai melhorando quem está à nossa volta. Ditado chinês: se uma pessoa se modifica na humanidade, a partir daquele instante a humanidade não é mais a mesma. É cada um fazendo a sua parte, cada um trabalhando, cada um se preocupando. Olha como que a sua pergunta foi bonita e profunda. Você está preocupado com algo que aconteceu, que foi um fato e que machuca. Isso já não é tentar buscar a solução? Ou é melhor que ficasse calado, envergonhado e não tocasse no assunto? Você compreende? Sim, e na hora eu até fiquei, porque eram tanta gente e tantas pessoas que você vê que a pessoa não tinha nada e precisava muito. E no final das contas é difícil conseguir ajudar. Tiago, Mas faz muito sentido sobre abaixar o vidro e conversar e pelo menos dar um sorriso do jeito que você falou. E não ignorar. acabou. Eu já dei para os seus amigos tudo lá atrás. E agora eu não tenho, mas eu recebo o meu carinho. Posso fazer uma conversa com você? Tiago, Pode sim. há 3 meses atrás, pega um momento de tristeza que você tinha. Você estava muito deprimido, não estava conseguindo nem aguentar você mesmo, nem se olhar no espelho. Lembra de um momento desse? Eu lembro bem. Tá. Agora, o que você está sentindo agora? Veja a diferença, meu filho. Olha a alegria que você está expressando, só de você começar a pensar nessas coisas.
Só de você ter decidido se aproximar de Deus e buscar Deus, você está Como travou aqui? percebendo a diferença do que você está sentindo agora do que você estava sentindo antes? Muito. Ainda mais a atenção nas pessoas que aumentou. Se alguém faria isso por você que não fosse você mesmo? Não. Pois é. Isso já não é felicidade, Tiago? Muito. E mesmo com todo mundo que ajudou, no final das contas depende da gente ir atrás e decidir mudar, melhorar. Exato. Aí você vê o quanto que seu coração foi tocado hoje, como que ele seria tocado anteriormente, provavelmente você não seria tocado como foi tocado. Com certeza não. E eu lembro vezes até de eu ter achado ruim, eu ter um sentimento ruim. Eu lembro uns meses para trás que uma moça veio em casa pedir. Eu nem lembro se foi dinheiro, se eu não me engano foi comida. E eu me senti incomodado de ter que levantar, ir lá e falar com ela só. A questão não era nem sobre a comida, mas foi um sentimento que hoje em dia eu me envergonho, assim. É até difícil explicar, porque na hora eu me senti incomodado e eu nem parei para pensar o que a pessoa estava sentindo, o que a pessoa estava precisando. Eu só consegui ver que eu não queria ter ido lá. Você percebeu que o caminho é a transformação íntima? Sim, Deixar se enternecer pela miséria do semelhante já é uma virtude. É assim que funciona a questão espiritual. Está bem clara para você. Agora, você vai ter criatividade, você vai ter condições de entender, quando você fizer uma oração profunda em momentos como esse, de saber separar o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Compreende? compreendo. Eu lembrei de uma coisa. Teve um dia que eu estava me sentindo bem mal e eu tive uma conversa muito boa com um amigo que falou muito sobre Deus, sobre sentimento. E foi algo que me animou muito, parecia que tinha recarregado tudo em mim. E nesse mesmo dia, poucos minutos depois, eu parei o carro na rua e assim que eu saí veio um homem falar comigo. E ele disse que estava. Ele nem não me pediu nada de dinheiro. Ele só queria conversar mesmo. Falou que estava numa situação de droga, que não sabia o que fazer, que não conseguia mais ficar. Teve que sair do lar, que ele morava com a mãe dele, porque ele não conseguia respeitar as regras e parecia que o padrasto cobrava mais disso dele. E na hora eu senti uma disposição muito grande de conversar com ele, algo que eu não estava com disposição para conversar com ninguém. E do nada com ele eu tive. E eu dei conselhos, eu falei para ele que a gente sempre vai ser amparado no nosso lar. E eu falei que às vezes a melhor opção era ele voltar e tentar de novo e tentar se reconciliar para conseguir sair do sofrimento que ele estava. E ele saiu, eu vi ele saindo com um sorriso no rosto. E isso foi muito bom para mim. Isso é a caridade da alma. E parabéns pela iniciativa. Não desiste mais não, meu filho. Não deixe de trabalhar a hora nenhuma. Leva bênçãos do seu lar, oração, Jesus. Abra o evangelho aí. Faça sozinho, se for necessário, em voz alta. Auxilia quem está aí com amor, com carinho. Só a sua transformação transforma as pessoas, sabe? Sim. Obrigado por ter participado da conversa. Eu queria usar esse exemplo, porque ele é muito importante. Hoje, apesar do momento de tristeza, de você ter visto as pessoas sofrerem, é um momento de alegria para a alma, porque você se deixou sofrer pela miséria dos outros, compreende? Compreendo. Já falei que tinha que falar do nosso lar. Ai, meu Deus. Obrigado, Tiago. Você não quer falar mais 10 minutos? Não, oração já. Já? O Wilson vai fazer oração. Começou a azar. Ai, aqui, ó. Cadê? Tá ligado no microfone? Tá.
Mestre amado Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, que esses ensinamentos, que essas palavras ditas nessa hora, sirva de inspiração e que entre em nosso íntimo e possamos reconhecer verdadeiramente o nosso interior, onde estamos errando, o que estamos fazendo de errado, e que esses pecados, essas maledicências, não fiquem mais dentro de nós, porque não queremos mais, Senhor. Nos ajude através dos espíritos de luz a transformar essas palavras em ações no nosso cotidiano, que sejamos realmente lutadores e que não percamos nunca a fé e a força nas lutas diárias. Que o amor, a caridade e a bondade se transformem em armas em nossas mãos na luta contra o mal. Que essas palavras, através da santa doutrina espírita, nos ajude, os encarnados, a passar por esse momento de provação que estamos passando. Que a sua força, que a sua luz nos cubra através do seu manto sagrado de misericórdia e que possamos um dia evoluir e adentrar no paraíso através do nosso arrependimento sincero. Obrigado, Senhor, por esse dia vivido, por esse momento, por esses amigos de estudo, pela nossa saúde, pelo alimento em nossa mesa. E gratidão, Senhor, pela oportunidade de poder nos melhorar. Em seu nome, que seja feita a vontade do Pai. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus.